lá, vamos continuar estudando a lição? Essa lição traz bastante tema interessante sobre nossa profecia e também sobre a história do nosso planeta. E também a história do cristianismo que começa depois da morte de Jesus. E vamos continuar agora na parte de segunda-feira da lição, ainda continuando no capítulo 7 de Daniel. Lembra dos 4 animais que estudamos? Que cada animal se representava um reino? Ali veio o leão, que significava Babilônia, o urso, que significava Medo-Persa, o leopardo, que significava o Império Grego da Grécia, e o quarto animal, que representava Roma pagã. Cada época, cada animal representava um reino, e cada reino ali foi destruído. 3 tipos de reino foi destruído em guerra, ali Babilônia, Medo-Pérsia e também a Grécia. Mas o quarto animal, que é um animal terrível, não foi destruído em guerra. O Império de Roma pagã durou até o ano 476 depois de Cristo. E ali ele não foi derrotado em guerra, mas o povo foi o quê? Expandindo até que saíram para outros territórios. E ali foi enfraquecendo um pouco do poder de Roma. E aí continuamos que esse quarto animal, ele possuía 10 chifres. E foi exatamente 10 povos que saíram ali de Roma, enfraquecendo a sua força. Cada povo ali, desses 10 povos que saíram, 7 fizeram 7 países da Europa. E 3 foram extintos no decorrer da história. Lembra que o texto também fala que desses 10 chifres, 3 cairia? São exatamente esses três povos que foram extintos. Os outros 7 conseguiram se manter e hoje formam alguns países na Europa. Mas quando caísse esses 3 reinos, iria surgir o quê? O chifre pequeno. Roma, como império mundial, caiu. O reino ali, no ano de 476, foi perdendo a sua força, até que nesse ano foi sucumbiu, digamos assim. Mas depois o que? Surge um chifre pequeno. Entendemos que esse animal é Roma. Mas Roma o que? Passou também de alguma maneira perdendo sua força. Mas ali depois que os países saíssem, 3 fossem extintos, surgiu mais um chifre. Então, agora sim, entendemos que o animal é Roma. Mas quem é esse chifre pequeno que surge? Essa aí é a complicação. Eu acho um estudo bastante interessante sobre isso. Em Daniel capítulo 7, versículo 25, traz algumas características que esse chifre pequeno iria causar. Olha o que o texto diz: proferirá palavra contra o Altíssimo, magoará o santo do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então esse chifre pequeno, ele fez coisas ruins. Podemos classificar com 3 coisas, como: primeira, proferir a palavra contra o Altíssimo é Deus, ou seja, esse poder de chifre pequeno desafiava o próprio Deus, e para desafiar Deus é porque ela queria ser um Deus. Segundo, destruía os santos do Altíssimo, ou seja, destruía os santos de Deus, a verdade de Deus que prevalecia. Esse chifre iria perseguir não só em si os povos, mas também a verdade. Olha o que diz o terceiro: cuidará em mudar os tempos e a lei. Agora sim, esse desafiar Deus é desafiar também a sua lei, porque a lei de Deus é o que? A sua soberania. Mas esse poder iria desafiar Deus, magoar o santo de Deus e também cuidaria de mudar os tempos e a lei. Mas a questão é, quem é esse chifre pequeno? Aí está o mistério. Mas uma coisa, na história podemos entender que depois que esse poder de Roma passou, surgiu outro poder. Esse poder que surgiu foi o que? O chifre pequeno. E esse poder também perseguiu o povo de Deus, perseguiu a lei de Deus, perseguiu até os tempos de Deus. E esse poder é o papado. Não em si, digamos que é a igreja católica, mas o papado que surgiu naquela época. Podemos analisar as leis que eles instituiu. Eu vou botar aqui na tela uma imagem sobre as leis de Deus que aparecem na Bíblia e a lei do Império Papal, para a gente ver alguma diferença do que está na Bíblia com o que o Império botou. Ou seja, cuidaria de mudar os tempos e a lei. Outra coisa também que esse poder mudou
foi o sábado para o domingo, ou seja, ali na lei. A lei de Deus manda guardar o sábado, esse poder instituiu o dia de guarda como o domingo. E assim esse império, quando Constantino se assentou no poder, que aceitou, digamos, se batizar na igreja, ele foi o cara que cravou também uma coisa, um movimento que já existia de antes do papado, mas cravou a mudança, que o dia de guarda não era mais o sábado, mas sim o domingo. Outras coisas que esse poder fez também, mudou a época das Páscoas, ou seja, mudaria os tempos e a lei. A Páscoa de Deus tinha uma data que podemos ver na Bíblia, só que esse poder mudou para outra. Também mudou o dia do ano do jubileu. Também datas cravadas na Bíblia, mas que esse poder foi mudando as datas. Hoje podemos dizer que nem existe mais isso. Mas o que? Atacou os santos. Esse poder também, como força máxima, durou cerca de 1200 a 1300 anos. Que quando a gente vai ver a profecia de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, juntando com os textos de Apocalipse, podemos entender que equivale exatamente a isso. Cerca de 1200 a 1300, mais precisamente 2300 anos. Que foi o tempo que o povo, o santo de Deus, ficou na mão desse poder, desse chifre pequeno. Uma coisa, infelizmente na história vemos várias perseguições de Deus. Muitas pessoas podem perguntar por que Deus permitiu esse povo ser perseguido. No capítulo 8 de Daniel, no versículo 12, vai dizer que ali o povo estava transgredindo. Deus, digamos assim, que permite que o povo seja vítima em toda a sua história, quando o povo de Deus se afasta da verdade de Deus. E alguns desses povos se afastaram de Deus, por isso foi entregue nas mãos desse poder. Mas o povo de Deus sempre tem um fiel, sempre tem um remanescente que vai ali para estruturar as verdades de Deus. Mesmo a igreja, o papado impondo o dia de guarda é o domingo, tinha os povos que continuavam guardando o verdadeiro dia de adoração, que é o sábado. Ali podemos ver os valdenses, que mesmo em perseguição, os valdenses continuaram a obedecer a palavra de Deus. Ou seja, sempre tem um remanescente que vai estar na palavra de Deus. Mas entendemos que em meio a essa perseguição, em meio a todo esse desespero de o santo ser entregue na mão durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, Daniel vai explicar também no capítulo 11, no versículo 13, que esse tempo se refere a anos. Tempo se refere a anos. Quando a gente vai seguir ali o princípio dia a ano, vamos somar a data juntamente com o texto de Apocalipse, que vai dar 1300 anos, justamente o que o Império Papado dominou com força máxima. Ou seja, enquanto esse poder dominou, enquanto o chifre pequeno dominou, o santo de Deus estava oprimido. Até que veio também o decreto de Milão, com o poder francês, que no ano de... deixa eu dar uma pescadinha aqui. No ano de 1798, declarou a prisão do Papa Pio VI. No momento que esse decreto foi lançado ali, o povo de Deus passou a respirar mais, poder adorar o Deus da maneira que eles interpretavam ser o certo. E ali, com a prisão do Papa Pio VI, o papado perdeu também sua força como um poder mundial. Ali entendemos que esse chifre pequeno é formado por tudo isso, mas temos uma esperança. Se você ver aqui também o versículo 22 em Daniel 7, é o que diz: até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Uma coisa, irmãos, por mais que tudo isso aconteça na história, povo de Deus perseguido, povo de Deus morto, Deus vai nos entregar o reino. O seu reino vai ser entregue em nossas mãos, nós vamos possuir o reino. Vamos entender que quando tiver nesse reino, que é reino eterno, vamos ver tudo isso valeu a pena perseverar na verdade, valeu a pena continuar com meu Deus. Isso é o que vamos clamar, porque Deus nunca abandona o seu fiel. Deus sempre vai nos dar a força necessária para aquele que o busca. Para aquele que quer ser forte, vai ser forte porque vai buscar na mão de Deus. A minha fraqueza, a fraqueza do meu próprio eu, também pode se transformar em minha grandeza. Quando eu digo que eu sou fraco, que eu estou fraco e vou buscar força em Deus, Deus vai me tornar forte. Porque eu sou fraco, mas eu com Deus sou forte. E Deus vai me entregar o seu reino e também vai entregar para cada um de vocês. Então vale a pena perseverar nessa verdade. Vale a pena continuar estudando a Bíblia. Vale a pena ver essa fonte que é inesgotável, que está acontecendo em toda a história.
Daniel, mesmo vivendo ainda na época do reinado de Belsazar, que foi quando ele teve essa visão, como diz o versículo 1, Daniel 7:1, mesmo ali estando em Babilônia, ele soube do acontecimento dos grandes reinos que passariam pela terra e também nesse poder do pequeno chifre. Então que Deus nos abençoe e vamos continuar estudando essa lição.